Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar, receber vocês todos aqui hoje, todos e todas, nesse terceiro seminário do GT-PCE-GDS, que é o GT de Políticas de Classe para Questões Étnico-Raciais de Gênero e Diversidade Sexual do ANDES, Sindicato Nacional. Esse GT ele existe já há algum tempo no ANDES, com o objetivo de tratar as questões étnico-raciais de gênero e de diversidade sexual. Bom, esse GT ele existe já há algum tempo no ANDES para tratar destas questões que envolvem, as questões étnico-raciais de gênero e diversidade sexual. Nós sabemos que na nossa sociedade ela está permeada por uma série de opressões que ocorrem por essas questões, e o ANDES, ele preocupado com isso e com o combate a essas opressões, criou esse GT para discutir políticas de enfrentamento, de conscientização a essas opressões. A ADUSB ela tem o seu GT local, que já realizou uma série de atividades ao longo dos anos. Nós estamos no terceiro seminário, porque já teve o primeiro e o segundo. Ano passado, o GT fez as rodas de conversa sobre a questão do assédio, no espaço universitário, principalmente, mas não só isso. Eu quero destacar aqui, hoje é o dia 8 de março, é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, mas a gente no ANDES coloca como o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, dentro desse recorte classista que nós fazemos dentro do ANDES, o ANDES é o Sindicato Classista. Vou passar aqui a palavra para a professora Thalita, que é a coordenadora do GT, para que ela dê aqui o segmento das atividades. Eu desejo que que tenhamos aí 2 dias muito profícuos, aí, com muitos debates importantes. É isso, muito obrigado. É isso, gente. Então, para começar, o GT-PCE-GDS é um grupo de trabalho para políticas de classe para questões étnico-raciais, de gênero e diversidade sexual. Tudo isso junto, E é um GT organizado que vem do ANDES, Sindicato Nacional, e como o Sérgio falou, a gente se organiza em todas as seções sindicais. E aqui na ADUSB a gente tem o nosso grupo de trabalho. Um grupo de trabalho aí é composto por mim, Thalita, Patrícia Cara, que vai estar na relatoria agora dessa mesa, Sandra, Márcia e Anderson. O GT tem diversas ações, e lembrando hoje como o Dia Internacional de Luta das Mulheres, a gente teve muitas ações no ano passado, inclusive contra o assédio sexual e moral dentro das instituições, dentro do próprio sindicato. A gente tem as organizações do GT que, para chegar do ano passado para cá até o seminário, a gente teve várias atividades que, inclusive, foram rodas de conversa, que vocês, quem for da universidade, pode ter participado, rodas de conversa nos 3 campi, para a gente justamente conhecer e entender melhor como funciona o debate sobre sobre as opressões na universidade, de quem estivesse participando das rodas. E esse seminário feito a partir de uma necessidade que a gente viu de realmente debater essas questões. A gente vai ter mesas que vão fazer apresentações, convidadas e convidados vão apresentar temas muito importantes para a gente, mas que, a partir daí, vão gerar encaminhamentos e vão gerar discussões para a gente levar para a plenária final como encaminhamento para o nosso ano. Por isso que eu quero explicar para vocês sobre a nossa metodologia, que vai ter as apresentações da mesa, mas em todo momento vai estar aberto a encaminhamentos, que a gente pede que vocês façam. Quem tiver encaminhamentos, façam, por favor, por escrito, para que a gente consiga já colocar na relatoria, apresentar no final das mesas e discutir na plenária final. Tá ok? Tendo alguma dúvida, podem perguntar. E, com relação ao material que a gente tem do GT, a gente tem no site do ANDES já todo o material disponível, que é a cartilha do grupo de trabalho, que a gente tem, inclusive, o exemplo da cartilha aqui na mesa.
que, por a gente não ter muitas cartilhas físicas, no final da manhã a gente vai disponibilizar para as entidades, coletivos, professores da rede pública que tenham interesse no final, mas a gente também tem ela em formato digital no site do Andes, tanto a cartilha quanto revistas, publicações, cartazes, que possam auxiliar nessa divulgação e nesse trabalho da gente. Para iniciar, a gente vai só passar um vídeo e, em seguida, a gente vai ter uma apresentação. E acho que a gente já pode dar início para o vídeo. E depois eu convido Márcia. Você vai apresentar o vídeo? Tá bom. Márcia Lemos vai apresentar o vídeo para a gente. E, em seguida, a gente tem uma apresentação. Bom dia a todas e todos. Hoje é um dia extremamente importante para nós, as mulheres trabalhadoras. Lamentavelmente, um dia apropriado, né, pelo capital, e transformou o nosso dia de luta, constituído por mulheres operárias, mulheres que trabalham no campo, mulheres que são diuturnamente oprimidas também nos seus espaços de trabalho, não apenas nos espaços domésticos. E o capital ele se apropria desse dia e transforma como no dia que a gente tenha que receber flores. Na verdade, esse é o nosso dia de luta, marcado especialmente no início do século XX, especialmente por mulheres revolucionárias, né? A Alexandra Kollontai, a Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo, são mulheres que lutaram para que esse dia pudesse acontecer em defesa dos direitos e da necessidade de emancipação da sociedade capitalista e da emancipação das mulheres dentro dessa sociedade. E para a gente começar esse dia, esse debate tão importante, a gente vai passar um vídeo, muitos de vocês devem conhecer, um vídeo da banda Francisco El Hombre, com a canção Triste, Louca ou Má, e em seguida a gente vai ter a apresentação de uma poetisa, a Daia Souza. Ela é aluna da nossa instituição, com a poesia autoral Transformações, e militante do coletivo feminista Obaia Lecó. Então a gente vai passar o vídeo e logo em seguida a gente vai ter então a apresentação da Daia, que é uma menina batalhadora, trabalhadora, uma estudante, uma militante, uma poetisa, que traz toda a força e a delicadeza das mulheres lutadoras e trabalhadoras. Triste, louco, má, será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatou, nós vai viver só. Ela desatou, nós vai viver só.
patriarcado. Ó patriarcado. O empoderamento tem som de sacrilégio para vossos ouvidos bem conservados. Mas eu não me calo. Nós não nos calamos frente à anomalia sexista. Da minha luta, faço instrumento de transformação. Influencio a dialética da história. Machistas não passarão. De sexo frágil nos tratam, mas o trato é apenas convenção. Meu útero não me faz frágil, mas a minha condição. Contudo, tem em mim todos os germes da revolução. Quando vim ao mundo, vim nua, sem nenhuma embalagem ou descrição. Me colocaram vestido, me deram brinquedos, bonecas, panelas, fogão. Premissas da preparação de uma futura vida. Eu ouvi sussurrarem nas tradicionais famílias que o casamento é oásis, mas me descobri forte. Um seio coragem, outro liberdade no meio grito. Todo coração, cérebro, pulmão. Amélia, não! Estou blindada. Vesti meu cérebro de livros e minha libido de saber. Hoje, conheço os meus direitos cívicos e voto igual a você. Nós mulheres temos um sonho. Andar de madrugada na rua. Voltar sem medo. Da aula, do bar, do jantar. Sem preocupação em ser mais uma vítima, de me arrancarem a vestimenta. Nua. Depois me apontar-me o dedo. A culpa é sua, do batom vermelho e da roupa curta. Quantas e quantas mulheres no dia a dia não são vítimas? Uso dados para corroborar minha tese social e científica. O Brasil é o quinto país com maior taxa de feminicídio. Por dia, 12 homicídios, 135 estupros. E 3 em cada 5 mulheres já sofreram violência doméstica. Sem citar aquelas tantas que não puderam buscar consolo nos braços da penha. Números, lágrimas, boletins. Enquanto estamos aqui, outra mulher sucumbe. Eis uma história de terror no Morro Carioca. Uma mulher embriagada e 30 homens à sua volta. O cálculo é incompatível e não precisa ser nenhum Pitágoras para anotar isso. Mas os embutidos da falácia cantarolaram. Só surubinha de leve. Como se meu corpo não fosse meu próprio. Reflexo, suporte. Templo, sagrado, profano e forte. Esse poema é em nome destas tantas, que tiveram os lábios sufocados e o alarido preso na garganta. As tantas e tantas Marias e as ativistas da luta. Marias, sufragistas, feministas. Mulheres à frente do seu tempo. Rosa Luxemburgo, Ana Montenegro, Alexandra Kollontai, Angela Davis. Dão luz para a lâmina desse dialeto. Pagu guia meus versos. Frida Kahlo meu pensamento. E a vontade e a realidade, a minha vontade de transformar. Sim, somos. Todas mulheres. E meus óvulos não me intitulam ser fraco da espécie. Não reconfiguram meus órgãos, muito menos as toxinas que me escorrem pelos olhos. Sou mulher. Posso optar em ser mãe ou não. Quero igualdade de condição, direito de representação, salários de acordo com a minha profissão. Não o meu sexo. Quero ser mais do que complemento do país da bunda, do futebol e do carnaval. Não quero regras externas ao meu corpo, viajando no mercado internacional do capital. Patriarcado? Ó, patriarcado. O empoderamento tem som de sacrilégio para vossos ouvidos bem conservados, mas eu não me calo. Nós não nos calamos frente à anomalia sexista. Da minha luta, faço instrumento de transformação. Influencio a dialética da história. Machistas não passarão. Patriarcado? Fique atenta ao urro da luta. Chegou a hora de romper com as velhas concepções frajutas. Para começar, então, essa mesa intitulada Mulheres, Raça e Emancipação numa Sociedade de Classes, eu quero convidar as nossas palestrantes, que são Núbia Regina Moreira, daqui da UESB. Por favor, Núbia. E Kelly Rocha, da UFMT, vindo direto de Cuiabá. A gente vai começar com a fala da Kelly, seguida da Núbia. E é isso, o nosso tempo, só confirmando que a gente tem 30 minutos para cada uma. Bom dia a todas.
e a todos. Eu quero agradecer o convite que me foi feito por Thalita, né, companheira do GT-PCEDS. A gente já tem se encontrado aí na luta pelo Brasil inteiro, né? Não é de hoje que a gente tem feito alguns enfrentamentos. A DUSB, né, por ter me trazido do calorão lá de Cuiabá para esse clima ameno aqui de Vitória da Conquista. O motorista ontem, que eu vi no carro errado, inclusive, né? Eu vi uma plaquinha lá, entrei no primeiro carro que tinha uma plaquinha escrito Universidade Pública. Queria ligar o ar-condicionado, eu falei, moço, eu estou morrendo de frio? Tá muito frio aqui. Porque lá faz 40 graus à noite, gente. Né? Então, dizer que 20 graus para mim tá quente, não tá, porque é outra realidade. Estou muito emocionada de estar aqui. Eu nasci em Vitória da Conquista, eu sou uma retirante, né? Meus pais se mudaram para Campinas, no estado de São Paulo, quando eu tinha 8 anos de idade. Quando eu cheguei ontem no voo de Campinas para cá, eu vi a cidade inteira, eu falei, acho que ia chorar. E não chorei, porque a cidade da minha infância não é a Vitória da Conquista de hoje, né? Já se passaram quase 30 anos. Quase, tá? Não passaram 30 ainda. Mas faz 20 anos que eu não venho aqui. A última vez que eu vim aqui, eu tinha 17 anos. Os meus tios e a minha avó moravam ali no Cadija e no Patagônias, né? Que, pelo que eu soube, eram um dos bairros mais violentos na época. Que agora não está tão violento assim. Então, da minha memória de infância, eu acho que eu esqueci que desde sempre eu fui da periferia, né? Porque na periferia de Campinas eu já tinha essa vivência, essa experiência. Então é uma honra, é um prazer estar aqui nessa cidade natal. Eu já vi a feirinha que tem ali no Patagônias, eu preciso passar por lá, porque eu acho que a memória afetiva ela vai se evidenciar no momento em que eu passar por aquela feira. Afinal de contas, passei por lá diversas vezes quando eu era criança. No dia 8, né, Dia Internacional da Mulher, dia da greve internacional, que desde 2015 a gente tem tentado evidenciar para o sistema capitalista patriarcal, machista, heterossexista, que nós mulheres também temos condições de parar, não só para refletir, não só para discutir, sobretudo para evidenciar que estamos cansadas desse sistema de opressão, de exploração e de expropriação. Na cadeia produtiva, a gente sabe que nós somos, para além de exploradas e dominadas, somos também expropriadas, né? Então, o sistema capitalista ele se utiliza das opressões de forma consubstanciais, então a luta também precisa ser consubstancial. Numa mesa que vai falar de uma relação de classe, de gênero e de raça. E aí, discutir classe, gênero e raça é se remeter a um processo de formação socio-histórico de um país de uma origem extremamente escravista. E que muitos dizem terem abolido a escravidão no final do século XVIII. Coisa que não aconteceu, porque ainda hoje, né, nesse sistema de trabalho assalariado relativamente livre, né, não há liberdade para a gente vender a nossa força de trabalho efetivamente. E mesmo quando a gente consegue se colocar de uma forma menos desigual, ainda assim não há liberdade para o trabalhador. E o mote do sistema capitalista ele é muito significativo e emblemático nesse sentido, porque essa pseudocondição de liberdade faz com que a gente não se atente para as condições de vida em que nós, enquanto classe trabalhadora, homens, mulheres, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, vendemos e para quem vendemos a nossa força de trabalho. E, ao mesmo tempo, como que o sistema capitalista ele espraia a sua ideologia no processo de reprodução da vida social. De modo que, na vida cotidiana, sequer a gente consiga ter liberdade para ser o que a gente imagina ser o que a gente é. Parece conversa de doido, né? Assim,
A gente não se imagina ser o que a gente é, o que a gente gostaria de ser. Estou dizendo isso porque eu costumo dizer, na sala de aula, eu dou uma disciplina há 4 semestres, que chama Gênero, Raça e Diversidade Sexual. Quem nós somos? Como é que eu sou aquilo que me fizeram ser? E como que eu não consigo desconstruir essa identidade que me fizeram construir? Quando eu estou dizendo isso, eu estou querendo chegar numa reflexão que será que o que a gente determina como ser macho, como ser fêmea, o feminino e masculino, é o que efetivamente a gente é? Esqueci o nome da moça que fez a apresentação da poesia, Daya, né? A Daya fala desse processo de superação, não falo nem de desconstrução, porque eu acho que a gente não tem que desconstruir o sistema patriarcal. A gente tem que superar. Porque quando a gente desconstrói algumas coisas, as bases dessas coisas que a gente objetiva superar, se a gente só desconstrói, elas se mantêm em certa medida, embora não em sua totalidade, ela se mantém mesmo que de forma fragmentada. O sistema patriarcal, ele não é tal hoje como já foi anterior ao processo de implementação do sistema capitalista, por exemplo. Isso significa que o sistema capitalista desconstruiu o sistema patriarcal, mas se relacionou com ele. Estão entendendo? Ele estabeleceu uma relação simbiótica de um sistema de opressão com um sistema de exploração. E aí esse sistema, que não foi superado, mas que foi relativamente desconstruído, continua, de certa forma, vigente ainda hoje, com outras manifestações e com outras mediações. Prova disso é que quando a gente fala que ainda que haja a Lei Maria da Penha, que é uma conquista do movimento de mulheres, porque a gente não pode ter a ilusão ou a ingenuidade de achar que o sistema capitalista, por meio do Estado, irá conceder política para as populações que são ditas ou chamadas de minoria, os segmentos sociais que são colocados à margem ou subalternizados, por livre e espontânea vontade. Muito pelo contrário. Fará isso a partir de uma perspectiva de extrema pressão da classe trabalhadora, do segmento dessa classe trabalhadora, dos sujeitos sociais e coletivos e políticos que fazem parte dessa classe trabalhadora. Então, a implementação, por exemplo, da Lei Maria da Penha, ela, de certa forma, responde uma demanda da classe trabalhadora, principalmente das mulheres trabalhadoras, no que tange a questão da violência contra a mulher. Mas todo mundo sabe que as políticas públicas, elas se constituem a partir de uma perspectiva binarista e binomial. O que significa isso? Que ao mesmo tempo que o Estado concede, ele tende a conquistar também o fragmento da classe ou o sujeito social e coletivo que reivindicou aquela ação. Ao mesmo tempo, a classe, o fragmento da classe, ou sujeito social e coletivo, ele também conquista e ele concede. Então, o Estado ele organiza a política pública, tem a Lei Maria da Penha, mas ela não vai atender de forma equânime toda a população brasileira, feminina. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos pensar a realidade das mulheres, por exemplo, no campo. A mulher que sofre violência doméstica lá no campo. Existe uma delegacia especializada para ela? Não. Do campo até a cidade, qual é o processo para ela chegar? Se é difícil para uma mulher da periferia chegar numa delegacia da mulher, imagina para uma mulher do campo, para uma mulher ribeirinha, para uma mulher indígena. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Que esse sistema de representação, que esse sistema de participação política, que esse processo que nos faz entender no imediato que a emancipação política nos conduz à emancipação humana, é uma visão equivocada. É claro que a emancipação política, ela fortalece os sujeitos sociais e coletivos que reivindicam melhores condições de vida e de trabalho.
Mas não é uma somatória, não é uma inerência ou não é uma imanência. Olha, consegui me emancipar politicamente, inerentemente sou emancipada em termos de humano genérico. Tá? Vocês me desculpem o linguajar, mas eu falo muito a partir do serviço social. Humano genérico é humano que não tem marca. Que humano que não tem marca? É humano que não é marcado por raça, é humano que não é marcado por gênero, é humano que não é marcado por orientação sexual. Isso é possível e compatível com um sistema que se organiza a partir de uma orientação de opressão e de exploração? Não. É claro que ele precisa cindir a classe trabalhadora, porque com a cisão da classe trabalhadora fica mais fácil responder às demandas da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora fragmentada, não somos nós quem fragmentamos a classe trabalhadora, viu? Só quero destacar isso quando eu estou dizendo que o sistema ele fragmenta, mas não estou dizendo que quem luta pela perspectiva de representação esteja fortalecendo a fragmentação. Muito pelo contrário, estou dizendo que está encontrando uma estratégia, um mecanismo, uma mediação para responder à fragmentação que o próprio sistema nos coloca. E aí estou dizendo muito isso pensando de como que as relações de classe, de gênero, de raça, e eu acrescento de orientação sexual, precisam estar orientadas para um processo que nos conduza à emancipação humana. Aí eu utilizei a Lei Maria da Penha, mas eu posso utilizar o sufrágio. Desde 1936, que relativamente a gente tem acesso a voto. E a gente acredita que a representação política possa alterar o quadro político, conjuntural e estrutural que a gente se encontra. Se, por exemplo, nesse sistema de representação, o processo de inscrição dos sujeitos sociais num direito como, por exemplo, o direito ao sufrágio, o direito ao voto, significasse efetivamente, ao menos, emancipação política, acho que a própria classe trabalhadora já conseguiria ter avançado e muito em relação às suas pautas reivindicatórias. Vocês podem me dizer, Kelly, mas não depende só de um sistema de representação político-parlamentar. Tá, mas estou dizendo que a gente se organiza pensando numa emancipação política que, na maioria das vezes, cai no campo da representação. Que a gente acha que basta ser mulher para estar representado. Basta ser negro para estar representado. Basta ser lésbica para poder estar representado. Agora, se essa representação não tem uma perspectiva classista, essa representação tenderá, na maioria das vezes, a representar o interesse da classe hegemônica, que é a classe burguesa, que detém a perspectiva ideológica. Então, eu estou dizendo que no processo de emancipação, a gente precisa também estabelecer relações diretamente com a ruptura de uma consciência reificadora. E aí é muito interessante dialogar isso com vocês, principalmente depois que eu sentei ali e conversei com Priscila. Priscila me dizia uma coisa que eu ainda não tinha parado para pensar. De como que a gente educa as meninas no processo de disciplinamento com o tapinha, com educação, o uso da pancada como mecanismo pedagógico. Ou a disciplina do que é assim, porque eu quero que seja assim, e como é que eu vou construindo esse sujeito outro, que possivelmente será um adolescente, uma jovem, um adulto, que vai reproduzir aquilo que eu ensinei. Eu costumo dizer que quando a gente dialoga com a perspectiva da violência contra a mulher, por exemplo, a gente não tolera que um homem agrida fisicamente uma mulher. Mas a gente tolera que uma mãe dê um tapinha numa criança. Porque, afinal de contas, está ensinando ela a deixar de ser birrenta. Porque ninguém merece uma criança que vai para um supermercado e começa a descer o grito no meio do mercado. Ou que vai para o teatro e começa a chorar. Ou que vai para o cinema e que começa a espernear. Né? A maioria das vezes a gente fala, por que essa mãe não dá um beliscãozinho nessa criança, dá um tapinha? Né? No senso comum. É assim que as pessoas lidam. E a gente não vê isso como uso
coercitivo e extremamente exagerado da força. Mas eu não tinha parado para pensar o quão simbólico, cultural, é a manifestação da reprodução desse sistema quando a gente trata assim, principalmente as mulheres. E aí eu costumo dizer, né? Quando eu vim perguntando para todo mundo aqui assim, tem São João? Tem São João? Tem São João? Porque quando eu morava aqui tinha um São João que era danado assim nos bairros de periferia. Os meus pais, eles eram comerciantes, então eles tinham boteco e os botecos sempre rolava a festa junina. E aí minha mãe me punha uma saia. E ela dizia assim que a saia tinha que ser bem justa na cintura para fazer cintura. Que mulher precisa ter corpo de violão. E ela me apertava assim que chegava a cortar. Um dia eu tossi e o botão da saia espirrou longe. Eu queria muito que tivesse espirrado na minha mãe. Muito. Para ela ver o quão violento que era aquela saia que ela me colocava. E aí eu fico pensando nessa relação da minha mãe, de como que a minha mãe reproduzia alguns processos, né, machistas, inclusive de modelar o meu corpo para o homem. Acho que minha mãe me educou muito errado, porque hoje eu me relaciono com uma mulher. Né? Então, acho que toda a perspectiva que ela trazia ali, de que vou fazer uma filha perfeita, com corpinho de violão, bem bonitinha, para encontrar um príncipe encantado, deu muito errado. Eu encontrei uma outra mulher, não uma princesa, tá? Porque princesa também não rola. Tem que ser da vida real, concreta, objetiva e material. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na atualidade, tem duas autoras norte-americanas que têm sido bastante utilizadas pelo movimento feminista, que é a Audre Lorde e a Angela Davis. A Audre Lorde é uma feminista marxista, negra, lésbica. E aí ela diz, né, como é que eu vou participar de algum espaço deixando de ser aquilo que eu sou? Como é que no movimento feminista eu trago ou eu esqueço a minha perspectiva de raça? Como é que no grupo de questão racial que eu participo, eu esqueço a minha perspectiva feminista? Como é que nesses dois grupos eu não trago a minha orientação sexual? Entende? A gente não pode pensar que a cisão do ser humano, que a cisão do sujeito social e coletivo, fortalecerá a luta da classe trabalhadora, porque ela não fortalece, ela enfraquece. O sujeito individual, o indivíduo, eu, vocês, cada um aqui presente nesse auditório, traz em si marcadores sociais que não foi vocês ou eu quem escolheu, mas que a sociabilidade nos colocou. E nos colocou porque a sociabilidade capitalista, ao invés de ser indiferente às identidades, reforça as identidades. Ao instituir a propriedade privada, o sistema capitalista prescindiu a dicotomização entre o público e o privado. Prescindiu campos de atuação para a mulher e para o homem. Prescindiu a supervalorização de um em detrimento da desvalorização do outro. E aí o sistema capitalista, ao se aproximar e se associar do sistema patriarcal, tem essa sociabilidade burguesa, misógina, homofóbica e racista que a gente tem hoje. Que diz aonde que a mulher deve atuar, que diz aonde o homem deve atuar, aonde a mulher negra deve atuar, aonde o homem negro deve atuar, aonde a mulher lésbica deve atuar, aonde a mulher heterossexual deve atuar. E quando esses sujeitos sociais trazem em seus corpos, né, esses marcadores sociais, negra, lésbica, mulher, pobre, nordestina, aí não há lugar nenhum para esse sujeito social dentro do sistema capitalista que não a marginalidade. Então, se o sistema capitalista ele se organiza assim, nós não podemos utilizar a mesma tática que o sistema capitalista para superar o sistema capitalista.
A gente precisa subverter, então, a forma de organização do sistema capitalista para poder superá-lo. E aí a gente precisa entender que as pautas que inscrevem as nossas particularidades só faz sentido se forem circunscritas por uma totalidade. Que totalidade que é essa? A totalidade de um sistema de opressão, dominação, subordinação e expropriação. E que não nos serve referências outras estrangeiras que não dialoguem com a realidade das particularidades da sociabilidade ou da formação sociohistórica da qual nós estamos inscritos. Então, eu dizia, olha, o Brasil ele tem um traço inerente no seu processo de formação sociohistórico, que é de ser um país escravista. O processo de libertação dos escravos, ele vem no momento em que o sistema capitalista, em sua fase monopolista, prescinde a circulação das mercadorias. Para circular mercadorias, você precisa ter pessoas que possam comprá-las. Se você precisa de pessoas que precisam comprá-las, você precisa de trabalhador assalariado que consiga trocar o valor do seu trabalho por outras mercadorias para suprir as suas necessidades básicas e vitais. Então, o sistema capitalista ele foi extremamente influente no processo de libertação da força de trabalho negra no Brasil. Ele absorve e ele adere uma parte que lhe é interessante, mas a outra parte ele vai colocar naquilo que a gente chama de favela. Alba Zaluar, ela tem um livro que chama Brasil, 500 anos de favela. E aí ela vai falar como é que esse processo de favelização vai inscrever a população negra hegemonicamente nas periferias dos grandes centros. Né? Para quem é da área da literatura, tem um Cortiço, né, que também vai evidenciar como é que essa população ela vai ser lançada naquilo que a gente chama de guetos. Esse processo de marginalização desses sujeitos sociais e coletivos, ele é demarcado por duas relações, uma de exploração e outra de opressão. Né? Então, você vai ter o trabalhador ou a trabalhadora negra livre, que pode vender a sua força de trabalho, mas que será lançado às margens do sistema produtivo. Quando nós, mulheres, a partir da década de 70, retomamos o processo de inscrição na divisão social e técnica do trabalho, nos inserindo nas fábricas, e passamos a ganhar 30% a menos do que os homens, a gente tem nesse sistema de opressão, que as mulheres, ou de exploração, que as mulheres brancas vão dizer que são elas quem sofre, muito mais do que qualquer outra mulher, um sistema simbiótico também. Porque, olha, você tem um processo de produção que depende do trabalho assalariado livre, e você tem, na lei da oferta e da procura, uma série de sujeitos sociais dispostos a vender a sua força de trabalho. Quando aderido no processo de trabalho esses sujeitos, eles tenderão a ser ainda mais expropriados. Essa é uma categoria do Rui Marini, que fala sobre o capitalismo dependente. E como é que essa dependência... Porque eu estou dizendo, olha, não adianta a gente pensar que a gente consegue se emancipar em termos de emancipação humana, fazendo uma revolução no Brasil. Negra, feminista, LGBT, a gente não consegue. Para a emancipação humana, a gente precisa subverter a lógica planetária global do sistema capitalista. Agora, nesse processo, para poder fortalecer os sujeitos sociais e coletivos, porque, olha, no campo da vida real e concreta, para não ficar numa abstração aqui, os sujeitos sociais e políticos são formados por nós. Não é por extraterrestres nem alienígenas, não. São por pessoas que estão aqui. Vocês estão em processos de constituição da formação de uma força de trabalho qualificada, porque estão dentro da universidade. Mas não representa
muita coisa. Eu estou dizendo assim, em termos de população. 3% da população pobre hoje no Brasil acessa a universidade pública. Se 3% da população tem acesso à universidade pública, quantas dessas são mulheres? Quantas dessas são mulheres negras? Quantas dessas são mulheres negras, pobres, lésbicas, bissexuais, transexuais? Quantas? Eu não vou chamar isso de privilégio, porque eu não acho que é um privilégio estar na universidade. Eu acho que quem está aqui, não estou dizendo que quem não está não lutou, muito pelo contrário, todo mundo luta. Mas o sistema capitalista ele tem uma peneira muito grande. E que vai colocar uma grande parcela da população a seu reboque, à sua margem. E aí eu estou tendo muito cuidado, porque para estabelecer mediações não dá para estabelecer em 30 minutos, tá, gente? Então, assim, a gente precisa passar as coisas de uma forma até que superficial e, de certa forma, violenta no sentido de trazer alguns conceitos, algumas categorias que são fundamentais. É porque no campo dos estudos da política social, por exemplo, você tem uma perspectiva extremamente conservadora que vai dizer que a população que não ascendeu à universidade é porque não se esforçou. E aí a gente precisa ter muito cuidado que quando a gente reivindica políticas não totalizantes, mas políticas particularistas, a gente inerentemente também acaba reforçando isso. Entende? Porque assim, uma vez que eu entrei na universidade, torna-se problema meu me manter aqui. Lembra da história da Maria da Penha que eu acabei de dizer? Tem a Lei Maria da Penha. A mulher apanha, mas está lá na bimboca da parafuseta do interior, lá no meio do mato, e não tem jeito de chegar na cidade. Mas isso é um problema dela. A lei está aí. Ela não se esforçou para poder ser protegida pela Lei Maria da Penha. Ela não se empoderou para não ter acesso à Lei Maria da Penha. O mesmo discurso ele é feito em relação à universidade, ao acesso à construção do conhecimento. Quem está aqui é porque se esforçou, quem não está é porque não se esforçou. Esse é um discurso conservador que a gente consegue enxergar, evidenciar e refutar de forma rápida. Mas a gente não consegue refutar quando nos atinge de forma direta. Quando eu entro dentro da universidade pelo sistema de cotas e começo a sofrer perseguição dentro da universidade porque eu entrei pelo sistema de cotas, isso é um problema meu. Sabe por quê? Porque você já entrou. E ainda querem que as pessoas não sejam racistas e homofóbicas com você? Olha, eu já escutei isso dentro da universidade, de professor do meu departamento. Eu entrei pela porta dianteira. Se você entrou pela porta traseira, isso é um problema seu. Né? E aí o sujeito ele vai internalizando isso. Vai achando que é um problema dele. Não conseguir estar nas mesmas condições de competição que o outro. Vai achando que é um problema dele ter entrado na universidade, mas não ter condições de se manter na universidade, seja por questões estruturais ou seja por questões culturais. Porque não é fácil ser mulher dentro da universidade. Tem sempre um técnico, um professor ou um colega que vai dizer que a gente conseguiu aquela nota porque a gente mostrou o peitinho para o professor. Ou o professor que vai dizer assim, eu posso até aumentar a sua nota se naquela aula de campo, você está lá, né, na geografia, aprendendo sobre rochas. Eu não vou nem falar da geografia, gente, porque eu não sou da área da geografia, mas imagino, né, tem uma parte do conhecimento que também seja dada nesse sentido. E aí ele aproveita a aula de campo e começa a te roçar. Tem todo o campo para ele poder ver, mas ele precisa passar perto do teu corpo. E aí você vai dizer assim para a própria colega, né, ó, ele fez isso. Aí ela vai dizer assim para você, será que você não está se achando, está com a pelvis bem querida nesse momento, você está se achando, né? Esse é o sistema de reprodução e de produção capitalista. Que ideologicamente vai nos colocando formas de pensar que nós somos aquilo que nós efetivamente não somos. E que a gente adere essa identidade atribuída. E aí a gente começa a entrar na perspectiva
da representação, achando que a representação nos salvará. A história, ela pode ser contada, né, na sua perspectiva trágica, e agora a gente está num processo de recontar a história, ou de olhar para a história dentro dessa perspectiva. Porque, olha, a gente teve um governo, né, de 2000 a 2015, que relativamente tem diversas leituras sobre esse governo, né, que possibilitou o fortalecimento da classe trabalhadora por meio da acessão dos mínimos sociais. Se você não comia frango, você passou a comer e agora você saiu da linha abaixo da pobreza. A mim, me parece equivocado. Mas isso é uma perspectiva minha, né? Você tem uma outra perspectiva que vai dizer, ao mesmo tempo que esse movimento te possibilitou ter acesso aos mínimos sociais, ele cooptou as lutas sociais. A Mirla Cisne, não sei se vocês a conhecem, de literatura ou pessoalmente, ela tem um livrinho que fala sobre consciência de classe, movimento. Ela pega os movimentos sociais e analisa feministas na década de 80, e ela apresenta como que o governo de conciliação de classe cooptou os movimentos feministas durante a década de 80 e que essa cooptação culmina no que a gente tem hoje, né? Antes de vir para cá, eu estava organizando a ocupação de uma das maiores garagens lá de Cuiabá, como atividade do 8 de março, né? E aí, nas discussões, alguém diz assim, a gente tem uma ofensiva conservadora porque nós, mulheres, conquistamos muito e nós estamos em vários espaços de representação. A ofensiva conservadora, ela não vem porque nós estamos nos espaços de representação. Ela vem porque o chão de fábrica, ela vem porque o movimento social, ela vem porque o movimento de rua, porque a juventude que estava na rua evidenciou que, de certa forma, houve um salto qualitativo em termos de consciência em que a conciliação não mais nos bastava. Não é para repreender a nossa representação, é para barrar o nosso avançar, que o conservadorismo está vindo aí. Porque, em termos de representação, quantas mulheres tem no legislativo, no executivo, no judiciário? E que mulheres são essas? A gente tem o Partido Nacional da Mulher, que representa a mulher? O Partido Nacional da Mulher representa a mulher? Não. Não representa. É um partido de mulheres, mas que representa a vontade e os desejos patriarcais, capitalistas, machista e racista. Entendem? Então, essa ofensiva que vem aí desde 2013 para cá, que culmina num processo de golpe, e que, inclusive, agora tem uma intervenção militar no Rio de Janeiro, ele não vem porque a gente ocupou postos que antes eram ocupados por homens e, por isso, a gente representa um perigo. A gente representa um perigo porque, na história da formação sociohistórica do Brasil, a burguesia extremamente conservadora não permite que a gente saia da condição de extrema expropriação. Quando eu digo permitir, não é no sentido de que eles sejam benevolentes, não. Estou dizendo que toda vez que a gente avança um passo, a burguesia nacional ela nos faz recuar 2 passos. Porque ela não tolera. E aí, no meio desse processo de recuo, vai aparecer várias questões, né? Questões que, inclusive, vai se construir enquanto uma cortina de fumaça. Quer ver um exemplo? A Judith Butler veio para o Brasil. E virou um problema a Judith Butler vir para o Brasil. A vinda da Judith Butler vir para o Brasil altera alguma coisa em relação às condições concretas, objetivas e materiais das relações de gênero no Brasil? Não. A perspectiva de gênero defendida pela Judith Butler interfere alguma coisa no Brasil? Interfere.
Interfere porque o modo de produção capitalista, em que a hegemonia norte-americana institui o sujeito singular, ou individual, ou individualista, o norte-americano ele pode ser o que ele quer. Ele pode ser gay, ele pode ser lésbico, ele pode ser trans, ele pode não ser trans, ele pode ser crossdresser, ele pode ser o que ele quiser. Ele não pode? Ele pode porque ele tem as condições objetivas e materiais para ser o que ele quiser. Mas Dandara, do Ceará, pode ser transexual? Vocês sabem quem é Dandara? Que foi morta, apedrejada e depois levou 8 tiros na cara. Ela pode ser transexual? Não. Por quê? Ela é destituída dos meios de produção. Ela pode ser queer? Não. No mundo concreto em que a gente vive, homem é homem, portador de pênis, mulher é mulher, portador de vagina. E transexual não é transexual. Transexual é travesti. Entendam, eu não estou defendendo isso. Eu estou evidenciando uma realidade. Não estou dizendo que quanto mais desenvolvido é uma sociedade, quanto mais desenvolvido é a sua sociabilidade. Não é isso. Porque indivíduos nômadas não representa, em termos de humano genérico, avanço. Consumir produtos não significa avanço. Mas a cidadania que o capitalismo nos oferece é uma cidadania consumidora. Só é cidadão quem consome. Minha casa, minha dívida. Para você ter acesso, você precisa de quê? Renda, residência, não é isso? Você precisa de 2 comprovantes, de renda e de residência. Morador em situação de rua tem? Não. É uma política para incluir ou para excluir? Para excluir. Moradia, então, é um direito ou é um consumo? É um consumo, gente. É um direito que foi apropriado pelo sistema capitalista e que se torna um bem de consumo. Assim como o carro, assim como o celular. É claro que não é equivalente ter um celular e ter uma casa, vamos combinar. Eu não sou louca a esse ponto, tá? De lançar esse paralelo. Mas estou dizendo que toda vez que a gente olha para uma realidade, principalmente colonialista, imperialista, a gente não pode tomar essa realidade como uma realidade que a gente queira seguir ou que nos serva. Porque não nos serve. Eu tenho aprendido em Cuiabá, principalmente com as indígenas, porque assim, na prática, na relação concreta, quando a gente vai falar de intersecção, quando a gente vai falar de consubstancialidade, no final último é cada um com a sua particularidade. A Angela Davis coloca isso nos 2 livros que tem traduzidos para o Brasil. Hoje está sendo publicado mais um livro da Angela Davis, né? As indígenas têm dito assim para mim, né? Vocês ficam aí nessas lutas feministas, mas ninguém nunca, nenhuma feminista fala das indígenas. Depois que eu ouvi isso, eu falei, mas nenhuma feminista também fica preocupada com as relações afetivas e sexuais das mulheres em situação de privação de liberdade. Ninguém fica preocupado com a situação de maternagem das mulheres que estão em situação de privação de liberdade. Estão entendendo? Aí a gente vai fragmentando. Só faz a luta de quem está em situação prisional, quem estava no sistema prisional. Só faz a luta negra quem é negro. Só faz a luta LGBT quem é LGBT. Só faz a luta de mulher trabalhadora quem é trabalhadora. É claro, porque a burguesa não vai querer fazer a luta do trabalhador, vamos combinar, né? Então, o gênero não nos une. A classe tende a nos unir. Para isso, a gente precisa romper os binarismos. Eu sou branco, ela é negra. Eu sou hétero, ela é homo. Eu sou mulher e ele é homem. O homem da classe trabalhadora tem uma responsabilidade
revolucionária de estar com as mulheres. Não é fazer pelas mulheres e nem para as mulheres. É fazer com as mulheres. O processo de emancipação humana prescinde processos de emancipação em que os sujeitos sociais e coletivos reivindiquem uma outra moral, que não seja a moral burguesa, capitalista, patriarcal, heterossexista e racista. Para a gente conseguir começar a estabelecer essa relação, minimamente, a gente precisa começar a estranhar as identidades que a gente tende a reforçar. Ter identidade é fundamental, porque a gente vive num mundo em que ele já está dado. Eu não escolhi o meu nome. A minha mãe pôs o meu nome. O escrivão, inclusive, escreveu o meu nome errado. Se vocês forem olhar na programação, vão falar, olha, o povo daí errou o nome da professora. Não é esse nome, é esse nome. É errado, mas é meu. Não fui eu quem escolhi esse nome, foi minha mãe. Assim como ela escolheu o rosa, assim como ela escolheu a boneca, assim como ela escolheu cuidar, assim como ela escolheu uma série de outras coisas. Mas no processo em que a gente tem acesso à construção do conhecimento, a gente tem acesso à participação política, minimamente, a gente precisa estranhar e tentar superar os binarismos em que a gente foi engessada. E aí, é claro que para mudar isso, a gente precisa também ter condições objetivas e materiais para isso. Nesse momento de contrarreforma, em que, para além dos direitos, né, de reprodução sexual, os direitos sexuais estão atacados, a gente tem perspectivas de reformas que vai incidir diretamente sobre a nossa vida material. E aí pensar, por exemplo, uma reforma da Previdência, em que nós, mulheres, temos uma jornada contínua, a gente não tem dupla jornada, a gente tem jornada contínua. Eu costumo dizer que uma mulher da classe trabalhadora acorda às 5 horas da manhã, começa a organizar seus filhos para ir para a escola até às 7 horas, 7 horas ela vai trabalhar, meio-dia ela volta para poder dar comida para a criança, pega a criança de novo, leva para o balé, leva para a escolinha, ou leva para a casa da mãe, da avó, da tia, de alguém para poder tomar conta dessa criança, volta a trabalhar, chega às 5 horas do trabalho, pega essa criança, vai dar banho, vai fazer janta, vai limpar a casa, vai estudar, vai dormir por volta da meia-noite. Isso é dupla jornada? Não, isso é jornada contínua de trabalho. A mulher não para de trabalhar. O único momento em que ela não está trabalhando efetivamente são as 5 horas que ela precisa recompor a sua força vital, dormindo. Eu discuto sexualidade. Eu falo, dá para fazer sexo? Não dá. A pessoa está morta de cansaço. Não tem jeito. Vai falar, quer fazer sexo? Assiste uma televisão aí, né? Faz um 4-1, do jeito que pode, um 5-1, do jeito que pode. Porque não dá para fazer sexo, porque sexo não é mecânico. Sexo começa no momento em que eu acordo e que eu começo a pensar sobre aquilo que eu quero fazer com o outro, que eu quero que o outro faça com o meu corpo, que eu quero fazer com o meu corpo. Então, a dimensão, inclusive, do processo de sexualidade nossa tem sido cada vez mais rebaixada à coisificação. A gente faz sexo igual a gente faz a unha na manicure. Faz aqui, vai lá. Celular funcionando e eu estou aqui fazendo a unha. A mesma coisa, estou fazendo sexo, estou pensando, meu Deus do céu, que horas que isso vai acabar para eu poder dar conta de fazer o tanto de trem que eu tenho que fazer? Tem muita coisa para eu fazer. Eu até sinto um prazerzinho, eu não sinto um baita de um prazer. Estou falando isso para eu concluir com a Audre Lorde de novo, que ela fala da busca do erótico. O erótico não é um manancial sexual pornográfico. Audre Lorde. Audre. E esse manancial erótico, ela fala, é a relação que eu posso me colocar de forma integral e inteira nas relações, inclusive relações de trabalho. As relações de trabalho não são relações de prazer,
São relações em que eu entro no trabalho pensando no horário que eu vou sair do trabalho. Eu não quero desenvolver nenhum tipo de capacidade teleológica. Eu não quero desenvolver nenhum tipo de afeto no meu trabalho. Porque eu estou estressada com o meu trabalho, porque o trabalho perdeu, nesse processo de expropriação, de exploração, de dominação, a sua ontologia. É claro que não perdeu, porque o ser humano só é humano por conta do trabalho. É o trabalho que desenvolve a capacidade teleológica. Mas, apropriado pelo sistema capitalista, se torna numa fonte de exploração. Então, pensar um processo de emancipação humana não é só fortalecer os espaços de emancipação política. É pensar a contradição, a dialética do sistema de emancipação política. O sistema de emancipação política é uma mediação. Não pode ser uma finalidade em si. Tem que ser uma finalidade para si, para a emancipação humana. E a emancipação humana envolve o nosso engajamento integral, tal qual coloca Audre Lorde. Eu vou parar por aqui, quero agradecer assim, os momentos de escuta. À noite tem o curso lá, Mídia e Deformação da Consciência de Gênero. E daí eu quero dialogar, eu gosto muito do diálogo, não gosto de ficar falando verdades não, porque a verdade ela sempre é relativa, né, ao mirante do qual a gente está colocado para poder se ver. Então eu acho que eu gostaria de ouvir sobre os mirantes de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Kelly. E admito, como caloura, nem te apresentei direito, mas vamos corrigir, né? A Kelly já participou, eu a conheci num curso de formação do Andes, onde a gente teve um final de semana inteiro, ou foi 3 dias, acho que foi um final de semana inteiro, com a Kelly disponível para tirar todas as dúvidas durante todos os 2 dias. Foi uma discussão muito importante e onde a gente tinha realmente um espaço muito maior para debater. Aqui o espaço é menor, mas o debate vai ser aberto e vai ser muito importante essa discussão, assim como a posição da... Eu posso te chamar de Núbia? Pode. Núbia Regina, não. Núbia, tá. Então, assim como a contribuição da Núbia Regina. Então, só voltando, a Kelly é professora da Universidade Federal do Mato Grosso, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Organização da Mulher, coordenadora do Grupo de Estudos sobre Identidade de Gênero e Sexualidades e coordenadora do GTPC-GDS da Dufmat, lá pelo Andes. A Núbia Regina, que agora vai falar, é professora aqui da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, autora do livro A Organização das Feministas Negras no Brasil e pesquisadora de raça e gênero nos processos de socialização. Então, a gente agradece muito a presença das duas para contribuir no nosso debate. E agora, por favor, Núbia. Eu já nasci canhota, então a gente fica toda... Não sabe se vai para lá, vai para cá. Bom dia a todas aqui presentes e todos, né? Quero saudar a companheira Kelly, né? Estou a conhecendo pela primeira vez. E quero dizer assim, do imenso prazer em ver esse auditório cheio, né? Porque eu ainda acredito, né? Não sou tão nova quanto a Kelly, apesar de parecer mais nova, né? Já estou beirando 50. Ainda acredito, né? Gosto de fazer esse marketing, gente. Adoro fazer esse marketing, entendeu? Para reforçar a melanina, como ela é importante. E do imenso prazer em ter o sindicato como espaço de formação. E aí, para mim, o sindicato sempre foi um espaço de formação. E aqui eu posso falar coisas que eu não posso falar na sala de aula, né? Devido às vigilâncias epistemológicas que existem na sala de aula, né? Então, a gente já está aqui mais à vontade também para reforçar esse espaço como espaço de formação, né? Nós vamos ter que reforçar os espaços de formação, né? Além da sala de aula. Aquilo que nós, mulheres negras, e aí, né, já estou partindo
do meu lugar de fala, né? Não tenho nenhum problema em aqui reforçar também este lugar de fala. Acho que é importante porque a gente vai esbarrar em algumas questões que Kelly já colocou e que a gente precisa avançar naquilo que a gente vê como lugar da representação. Eu ainda parto, Kelly, infelizmente, desse lugar da representação, porque o caminhar das mulheres negras ainda está um pouco aquém do caminhar das nossas companheiras brancas. E aí nós precisamos rever os nossos feminismos no que diz respeito à ideia que nós temos do outro, né? A ideia, inclusive, civilizacional do Ocidente sobre o outro, que se abate, inclusive, nas nossas lutas de emancipação. Então, só para deixar um pouco do lugar que eu quero partir. E aí isso é importante, porque nós estamos aprendendo umas com as outras. Esse é um espaço de formação, e nós, mulheres, estamos aprendendo intragêneros umas com as outras. Por que intragêneros? Porque também nós fomos forjadas para as desigualdades, né, que estão inscritas nos nossos corpos, que são o marcador mais importante que existe do meu ponto de vista. Esse marcador que faz com que a gente transite na sociedade e seja reconhecido, né, no imaginário coletivo como o lugar da mulher negra, como o lugar da mulher branca. Estamos lutando para que superemos isso, da mulher indígena, da mulher religiosa, da mulher islâmica, né? Porque nós temos esse outro sedimentado nas nossas cabeças, das mulheres religiosas pentecostais, né? Estou falando com meus alunos que estão aqui em massa, lá das ciências sociais, o pessoal do mestrado, estou vendo todo mundo, viu? Todo mundo vai ganhar um pontinho. Todo mundo vai ganhar um pontinho, viu, nessa discussão. Tá certo? Não estou vendo nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, né? Professor Bertone, professora Josilene, professora Márcia, Suzane, Cleide, olha como eu sou boa. João Diordes, Lucas, Marcela não está aí, né? Zé Ricardo. São os coleguinhas, entendeu? Chamando a lista de presença dos coleguinhas, né? Os nossos que a gente faz. Éder, desculpe, né? Estou vendo aí, tá certo? Isso é importante, que a gente está formando também essas pessoas, tá? E aí eu queria, como de praxe, né, agradecer, né, que é a primeira vez que eu sento à mesa desse sindicato para falar alguma coisa importante, tá certo? Que eu acho importante. Hoje eu estou na graça, né? Estou na graça porque dia é 8 de março, gente. Né? 8 de março é o nosso dia. O dia de lembrar que a gente precisa lutar mais um pouquinho mais, né? Mais um pouquinho mais, né? Apesar das lutas históricas, nós estamos aí morrendo todos os dias, né? E as jovens estão morrendo, né? Outro dia um menino de 15 matou uma menina de 15 e foi morta. Todo dia tem lá aquela campanha lá daquele Jornal da Manhã, né? Como é que é? Mulher, sou mulher, exijo respeito, certo? Enfim. Mas queria também, né, de início, pontuar a importância histórico-política do 8 de março. Eu acho que a gente ainda está carregando, né, Kelly, a ideia de que só a mulher tem que falar de mulher, só a mulher negra pode falar de mulher negra, né? Já estou subvertendo isso. O meu aluno de mestrado, João Lopes, um homem de olho azul, falou sobre mulher negra. Já estou subvertendo, porque o conhecimento ele tem que ser para todos e todos têm que se preocupar, né? O nosso conhecimento, produzido a partir das teorias de gênero e não da ideologia de gênero, viu, gente? Teorias de gênero é um campo epistemológico que cabe a todo e qualquer pesquisador. Não está inscrito nos corpos das mulheres negras que somente nós precisamos falar de mulheres negras, que só as mulheres precisam falar de teoria feminista. Então, isso é importante desconstruir. Aqui é o espaço hoje eu estou panfletária. Aqui é o espaço da construção do conhecimento. Nós, né, aí estou me colocando como feminista também, que isso é muito importante, eu vou falar para vocês por que é importante, por que eu parto do feminismo, né, desse feminismo que constrói a ideia de do outro mulher, né, para chegar à minha seara, né, de pertencimento, que é o feminismo negro. Né? Então, é importante, porque a teoria feminista é uma teoria, é um campo epistemológico, né, na produção do conhecimento, que vai impactar a epistemologia ocidental androcêntrica. Né? Por quê? Porque a experiência das mulheres ela vai impactar uma forma de produção de conhecimento. Não existe uma experiência universal no qual o conhecimento
pode ser sublevado a ponto de se tornar um conhecimento universal. Infelizmente, isso ainda é muito recente no que diz respeito, né, à própria produção do conhecimento, em que nós, mulheres e homens, né, podemos utilizar as ferramentas teórico-metodológicas do feminismo para pensar a experiência humana. Isso que é importante. Então, nós já estamos caminhando para isso. Então, isso, nesse sentido, é importante, porque essa luta feminista ela não nasce, por exemplo, nos espaços universitários, né? Ela nasce no chão da vida social. Né? Nós, das ciências sociais, sabemos que muitas das questões que os movimentos sociais colocaram, e aí as pessoas de carne e osso colocaram, porque estavam sendo oprimidas nas suas vidas reais, chegaram à universidade via movimento social, e não ao contrário. Né? Então, é importante olhar para a vida social, porque a questão da negritude, a questão da religiosidade afro-brasileira, a questão das mulheres, a questão da sexualização no mundo do trabalho, né? Fomos nós que estamos, né, no fluxo da vida, para usar outro marco teórico, né, no fluxo da vida, estamos incomodados com os espaços, ou com os parcos espaços que a sociedade nos proporciona e que nós vamos virar objetos de reflexão universitária ou acadêmica, tá certo? Então, aqui, né, eu saúdo o 8 de março porque nós somos uma parte da humanidade que revolucionamos o substrato da vida social. Nós, mulheres, revolucionamos, né? Timidamente, mas estamos revolucionando, né? Isso é importante. Por quê? Se vocês perceberam o vídeo que foi passado antes da abertura da fala da Kelly, da mesa, desculpe, né? Ali as mulheres estão no espaço doméstico fazendo atividades que elas não fazem tradicionalmente, porque o espaço doméstico é o espaço mais opressor para as mulheres. É o espaço em que nós não conseguimos, né? Nós somos muito revolucionárias fora das nossas casas, né? E aí eu estou chamando a atenção para todos nós, porque eu gosto de falar desse ponto de vista que nós somos na vida real. Como é que a gente maqueia, né, as nossas lutas externas e não conseguimos revolucionar o espaço doméstico. É o espaço em que a opressão está manifestada. É o espaço em que lá a gente não consegue fazer com que a casa seja a comunidade. Né? A casa é uma comunidade que todos devem cuidar, indistintamente, porque é lá que nós voltamos quando nós temos a casa, né, para voltar. Estou falando desse espectro né, da humanidade, que tem casa para retornar. É lá que a gente vai repor as energias, ou, como diz Kelly muito bem, dar continuidade à nossa jornada de mulher. Né? É lá que a gente vai se lavar, cozinhar, e que ali não deve ser uma atividade, um espaço onde a atividade do cuidado seja somente das mulheres, sejam elas meninas, sejam elas adultas, sejam elas idosas. Né? Nós precisamos revolucionar o espaço doméstico, porque é lá também que nós, mulheres, sofremos em relação ao tempo destinado para os estudos. Porque nós precisamos desenvolver as tarefas domésticas para depois desenvolver as tarefas estudantis ou profissionais. Então, esse espaço doméstico é que a gente precisa começar a pensar. E por que eu estou começando a pensar por aí? Porque eu parto da escravidão. Né? Eu parto da escravidão. Eu fui forjada, Kelly, né, e plateia, pelas socialistas, né, as feministas socialistas. Alexandra Kollontai, na verdade, eu passei da PJ e depois, né, do movimento estudantil, a gente lê essas pessoas. Né? Então, eu li, conheço, tenho a literatura das socialistas feministas. Né? São importantíssimas como, né, fundo para a gente entender da opressão que o sistema capitalista perpetua sobre as mulheres. Mas precisamos colocar, aliado a isso, um outro, né, condutor da opressão, a escravidão. E aí, minhas referências, alguns já sabem, mas Angela Davis, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, para ficar aqui no Brasil, né? Lélia Gonzalez, Luísa Barrios, Sueli Carneiro, né? Matilde Ribeiro e assim vai. Fiz uma salada aqui. Sendo nós revolucionárias, né, da vida social no dia a dia, eu quero também repetir um dizer da Angela Davis aqui,
que quando as mulheres negras se movimentam, toda a sociedade se transforma. Então, ali eu estou querendo dizer que eu estou trabalhando com os alicerces que, para mim, estruturam as desigualdades ocidental, a desigualdade ocidental, né? A classe, a raça e o gênero. Eu não estou falando desse sistema capitalista somente do ponto de vista econômico. Eu quero falar também do ponto de vista cultural, da forma como nós, sendo periféricos ou não, e é que nós, periféricos, no termos global, olhamos o outro, para o outro periférico, né, as islâmicas, as africanas, como também, né, colonizadas, atrasadas. Não conseguimos vislumbrar nesses lugares, né, lá com as mulheres hindus, as mulheres africanas, os feminismos possíveis. Partimos também culturalmente, né, de um ponto de vista de um feminismo ocidentalizado. Então, precisamos rever, né, esse nosso olhar para a opressão feminista, ou de que feminismo nós estamos falando. Tá bom? Angela Davis colocou a revolução como um guia para as mulheres negras, porque, como sabemos nós, mulheres negras, estamos situadas, posicionadas na pirâmide, na base da pirâmide social. Né? Então, aqui, a gente só está reforçando o que já, todo mundo já sabe. Né? Então, é muito importante, porque o veio revolucionário vem daí. Se nós estamos querendo falar de uma intersecção da classe, da raça, do gênero, quem está na base da pirâmide? Quem tem que revolucionar a sociedade? Por que que o movimento, né, Vidas Negras Importam nos Estados Unidos e o movimento que o Reaja faz aqui no Brasil é tão importante para toda a sociedade? Quem está morrendo em volume assustadoramente? Quais são as mães que não dormem nunca? Quais mães que não dormem nunca? E aí eu não estou tratando da particularização, estou tratando de como esse substrato, essa base social, ela precisa se movimentar para que a sociedade se transforme. Certo? Nós, mães negras, eu sou mãe de um menino de 13 anos, que a todo momento já fico pensando quando esse menino de 17, 18 anos for para a vida, né? E que ele vai estar vivendo na insegurança da sua vida. E eu também, né? Porque eu não sei como é que me preparo se houver alguma tragédia com meu filho. Mas, enfim, isso é só a neurose de uma mulher, de uma mãe negra. Devo esclarecer, e aí é importante que nós também, no feminismo negro, passamos por uma época muito complicada de homogeneizar a experiência das mulheres negras. Mas avançamos, né, a ponto de dizer, aí a Juliana Werneck vai fazer uma pontuação muito importante, as mulheres negras, como sujeitos identitários e políticos, são resultado de uma articulação de heterogeneidades, resultantes de demandas históricas, políticas, culturais, de enfrentamento das condições adversas estabelecida pela dominação ocidental, eurocêntrica, ao longo dos séculos da escravidão, expropriação colonial e da modernidade racializada e racista que vivemos. Então, o componente racial, seja ele, né, o nome que vocês queiram dar, obviamente aqui eu vou também traçar algumas definições para vocês entenderem o que nós estamos chamando de raça. Né? Nós precisamos entender e pensar, e aí, para sair das particularidades, né, e eu estou usando uma autora muito de fundo, que é a Shanta Mouffe, né, para sair do meu olhar somente particularista de mulher negra, precisamos começar a pensar a desigualdade a partir desses alicerces. Né? Nós temos aí as teorias da interseccionalidade, que são importantes pensar. Né? Pensar desde desse substrato lá chamado, né, casa, o doméstico, até as representações, né, até onde elas forem possíveis. Porque elas também, concordo com Kelly, elas têm um limite. Mas, para alguns grupos sociais, elas ainda são necessárias. Tá certo?
Parto de um pressuposto que a escravidão foi um processo que marcou a história das mulheres negras, sublevando-as à condição de construtoras de formas de resistências, forjando suas mentes e corpos como locos da política. E aí, é muito interessante, porque eu lendo, estava lendo Angela Davis também, viu, Kelly? Eu li na dissertação em inglês, né, o inglês lá sofrido, e estou lendo agora a tradução. E fiquei pensando, quando eu estava lendo a Angela Davis, para preparar essa fala, de como a cultura do estupro está ligada à nossa herança escravista. A cultura do estupro está ligada à nossa herança escravista. As cenas que ela descreve nesse livro, porque eu falei, agora eu estou com quase 50, eu estou conseguindo ler essas coisas, não conseguia ler tão bem, né? As invasões que as mulheres negras sofriam, desculpe, né, gente, invasão só entre aspas, que as mulheres sofriam dos senhores, né, escravistas, são absurdas, mas são correlatas a que nós vivenciamos hoje, quando a nossa poetisa aqui falou daquela menina no Rio de Janeiro que foi, né, estuprada por, quanto? 30? 30 homens. Certo? Então, vejam a relação ainda, né, muito perto e intensa de como isso... E aí também não é... A gente tem que considerar que quem está, né, sendo mais violentada ainda são as mulheres negras. Porque o corpo da mulher negra é um corpo público, né? Todo mundo quer mexer. Né? É um corpo que não tem restrição da invasão do outro. E eu não estou falando teoria, não, tá? Eu estou falando do dia a dia. Tá bom? As mulheres negras, muito precocemente, foram impelidas a se movimentarem nos espaços dos possíveis, mesmo quando escravizadas. Desde cedo, as estratégias de sobrevivência impostas e interiorizadas por mulheres negras desconhecem os avanços dos modos de produção. E aí eu quero chamar bem a atenção nisso, né? Porque a gente sai da escravidão no Brasil, passa para um capitalismo, né? E parece que nós estamos no século XIX ainda. Né? Em todos os sentidos, mas para nós mulheres negras estamos no século XIX. Para nós negros estamos no século XIX. Nós não podemos acessar alguns lugares com tranquilidade. Né? Nós não conseguimos acessar as políticas sociais. Né? Nós somos os mais pobres, nós somos os mais vigiados, nós somos a população carcerária. Tá certo? Quero dizer que a vida das mulheres negras está a todo tempo em xeque. Essa insegurança produz um discurso das feministas negras. Nós, mulheres negras, estamos por nós mesmas. O meu lugar de fala é reforçado pelo legado histórico de que sou fruto das lutas sociais empreendidas pelas mulheres negras, pelas mulheres indígenas, pelas mulheres brancas, em prol da escolarização de meninas e mulheres, inserção ao mercado de trabalho, direitos reprodutivos, à política cultural, aos sonhos, dentre outros, até mesmo a sua própria sexualidade. As que nos antecederam, toda a minha reverência, nossos passos vêm de longe. A emergência dos feminismos não hegemônicos é importante, né? Aí, os não hegemônicos, particularmente o feminismo negro, para ficar na minha seara, é uma ferramenta produzida para alargar nossa concepção de desigualdade. E aí, eu não estou aqui, já passei desse momento da militância, de falar, olha, é preciso a gente olhar primeiro a raça, para depois ver a classe. Não. Né? É importante a gente tentar fazer, tanto teoricamente quanto na política, na atividade política, como é que a gente alicerça essa nossa luta política olhando para esses marcadores. Né? Tridimensionalmente. Certo? Inventei isso agora, a gente não sei como fazer. Estamos aí na luta. Ao considerar as práticas tradicionalmente acadêmicas, né, ao ler e escrever, sejam críticos ou textuais, como escritas nas relações políticas, dá o devido destaque ao outro. As teorias feministas ocidentais estariam construindo uma representação distorcida, instável, anistórica e reducionista a respeito das mulheres e dos feminismos no terceiro mundo, como
sexualmente limitadas, ignorantes, pobres, não escolarizadas, tradicionais e conservadoras, voltadas essencialmente para o doméstico e a família, dependentes e vitimizadas pelo sistema socioeconômico. Então, a gente precisa também, né, nós feministas, precisamos descortinar esse olhar colonizador. Né? A Audre Lorde e a Angela Davis e a Bell Hooks, elas fazem isso. Né? Porque elas também estão situadas no topo, né, da geopolítica. Né? Apesar de ser negra, a negritude manifestada nos Estados Unidos, né, ela é completamente diferente da nossa aqui. Né? São chaves de leitura que nós precisamos construir a partir do chão que nós estamos visando, que tem relação direta, né, com esse sistema global. Tem, sim. Né? Mas as interações sociais elas são importantes para que a gente possa fervilhar ou produzir fermento para uma revolução, para uma emancipação humana. Não sei se a gente consegue ver isso, viu, Kelly, para nós mulheres. Mas vamos lá. A desigualdade da sociedade brasileira só pode ser pensada, do meu ponto de vista, se tentarmos imbricar as categorias de raça, de classe e de gênero. É a partir da interseccionalidade, categoriais, que podemos analisar a permanência do racismo e do sexismo como alicerces do capitalismo. A ideia básica do conceito de interseccionalidade é que com ele seja possível explicar como normas, valores, ideologias e discurso, assim como estruturas sociais e identidades influenciam-se reciprocamente. Para ser mais evidente, e fazendo coro às pesquisadoras alemãs, é preciso articular as relações de dominação de classe, raça e gênero, tanto no nível das interações sociais quanto das estruturas. Decorre daí a ideia de que o reconhecimento de que a classe, a raça e gênero estruturam e legitimam as desigualdades sociais. Compreendendo que o gênero, a raça e a classe, tem um tempo, né? Estrutura as interações sociais, é importante. A raça, a classe e o gênero estruturam as relações, as interações sociais, e é importante, né? Porque nós feministas temos, né, algumas limitações intragêneros. Nós mulheres temos diferença entre nós, né? Que está estruturada pela classe e pela raça. É preciso racializar a classe, generificar a classe e vice-versa os outros marcadores. Tá certo? Compreendendo que a raça, a classe e o gênero estruturam as interações sociais e, em certa medida, impactar a teoria e política feminista, portanto, faça aqui o exercício didático presente de pontuar aqui as definições de gênero, raça e classe, para, em seguida, discorrer sobre as contribuições das feministas negras na ampliação do debate sobre a participação das mulheres na construção de uma democracia radical, lugar da representação ainda, guardados os limites que esse regime possui. Me valendo da definição cunhada pela antropóloga Lia Zanotta, gênero é uma categoria engendrada para se referir ao caráter fundante da construção cultural das diferenças sexuais, a tal ponto que as definições sociais das diferenças sexuais é que são interpretadas a partir das definições culturais de gênero. Gênero é, assim, uma categoria classificatória, que, em princípio, pode metodologicamente ser o ponto de partida para desvendar as mais diferentes e diversas formas de as sociedades estabelecerem as relações sociais entre os sexos e circunscreve cosmologicamente a pertinência de classificação de gênero. Raça é uma categoria socialmente construída com referências sociais, culturais e históricas, com base em diferenças físicas, a ascendência genealógica e a cor da pele, para hierarquizar a cultura, a história e os paradigmas filosóficos não ocidentais. Não é demais reforçar o caráter que estamos utilizando raça como uma forma de classificação social baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais e informada por uma noção específica de natureza como algo endodeterminado.
essa citação, a última aqui, é de Antônio Sérgio Guimarães. As posições de classe dizem respeito aos meios de conformidade das chances de vida no mercado. As relações de emprego, especialmente os diferentes tipos de contrato de trabalho, estão por trás das variações nos riscos de desemprego e de perda de rendimento a curto prazo, e das variações nas oportunidades de incremento de renda monetária ao longo do prazo. Nesse momento, após tentar definir rápida e superficialmente cada categoria, passaremos a expor como elas são inseridas no feminismo negro, tanto na dimensão teórica quanto política. Podemos dizer, né, que estamos definindo o feminismo negro, e aí isso também não é uma homogeneidade, tá bom, gente? Nada aqui é uma verdade, tendo como marco histórico as organizações das mulheres negras na década de 70 e 80. Nesse período, as organizações tinham como bandeira de luta direitos por melhores condições de vida para as mulheres negras. É importante, década de 70 e 80, é isso que pontuou a Marcha das Mulheres Negras em 2015. Né? Eu vou terminar com os princípios da Marcha das Mulheres Negras. No entanto, para efeitos didáticos, apoiamos a narrativa de constituição do feminismo negro como fruto, eu absorvo isso, como fruto da interseção entre movimentos negro e feminista. E é também um espaço de tensão acerca das especificidades das mulheres negras provenientes da urgência das demandas étnico-racial e de gênero. Eu considero que o feminismo negro ele nasce dessa intersecção. Já existem teóricas aqui no Brasil que dizem que não, né? Mas eu prefiro, como eu venho da luta do movimento social, eu concebo isso a partir também da minha experiência, né, de militante de mulheres negras. Reforço aqui o argumento da socióloga Lélia Gonzalez, que dizia que a experiência da discriminação racial diferenciava o feminismo negro do feminismo ocidental e impossibilitava a solidariedade na construção fundada numa experiência histórica comum. Então, com base no argumento do silenciamento do sujeito mulher negra na história do feminismo, que emerge as narrativas de origem do feminismo negro. As discordâncias sobre a falta do espaço político das mulheres negras no movimento feminista se colocam como vozes dissonantes que acreditam que a origem do feminismo negro brasileiro nasce como uma resposta das mulheres negras às múltiplas opressões que sobre elas se abatem. Para algumas autoras, a base conceitual do feminismo negro se apoia na teoria da interseccionalidade, pois, além de possibilitar entender o modo pelo qual raça, o gênero e classe, só para citar algumas variáveis, estão interligadas nos sistemas de dominação, ela oferece chaves para compreender as experiências, percepções e horizontes das mulheres negras em consonância às posições que essas mulheres ocupam. As feministas negras brasileiras reivindicavam direitos que garantissem a sua especificidade de mulheres negras. A questão aqui, diferentemente daquele discurso que reivindicava a igualdade de direitos para as mulheres em geral, se apoiava na busca dos direitos baseada na diferença de cor, raça, por compreenderem que os marcadores de gênero, raça e classe se imbricam na configuração das desigualdades da sociedade brasileira. Empregando o conceito de interseccionalidade, a PRO está chamando, de interseccionalidade, tendo como ponto de partida a experiência de mulheres negras, nós, feministas negras, objetivamos identificar mecanismos que as instituições trabalhem em conjunto para garantir que a discriminação racial, que afeta mulheres, e a discriminação de gênero, que afeta mulheres negras, sejam consideradas mutualmente e não de uma maneira excludente. Aqui é uma definição da Crechal. As limitações de acesso à educação e participação de mulheres negras no processo produtivo têm sido determinadas por ocupação de menor prestígio, o que ainda nos coloca como segmento situado na base da pirâmide. Temos sido o grupo mais subalternizado na sociedade brasileira, mas não nos calamos diante de uma sociedade que se constitui sob a égide do racismo e do machismo. Tem uma teórica feminista hindu, né, que eu não sei pronunciar o nome dela ainda, tá certo?
que ela fala que precisamos construir um feminismo sem fronteiras, que tenha como ponto de partida os corpos e as vidas das mulheres e meninas do terceiro mundo /sul, o locus privilegiado onde o capitalismo global costuma escrever suas leis e seu roteiro, na construção da conscientização como outro radical da globalização. A proposta dela é aproximar o feminismo acadêmico com estas realidades globais, profundamente atravessadas pelo gênero, pela classe e raça, de modo a não repetição, dentro do terceiro mundo /sul, das interpretações e das perspectivas ocidentais. A construção coletiva de um projeto feminista, localizado e contextualizado em sua forma capitalista, anti-imperialista, que valorize as formas cotidianas de resistência coletiva das mulheres ao redor do mundo. Ela se propõe a um deslocamento do foco, do olhar ocidentalizado. Então, é uma leitura civilizacional, para um olhar dentro dos espaços, acabando, hegemônicos do mundo, de um terço que necessitariam da reconstrução de um projeto de descolonização. Terminar. Hoje, para terminar mesmo, porque senão não vai dar tempo de falar tudo, mais uma vez quero reafirmar os princípios da Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e o bem viver. O bem viver é muito lindo, né? Bem viver. Eu queria poder tomar meu suco de clorofila e tomar sol e ir para a montanha, mas tem que trabalhar. Que demarcar o porquê da nossa marcha. Primeiro, pelo fim do feminicídio das mulheres negras e pela visibilidade e garantia de nossas vidas. Isso é a primeira coisa, né? Pela investigação de todos os casos de violência doméstica e assassinato de mulheres negras, com a penalização dos culpados, pelo fim do racismo e sexismo produzido nos veículos de comunicação, promovendo a violência simbólica e física contra as mulheres negras, pelo fim dos critérios e práticas racistas e sexistas no ambiente de trabalho e educacionais, pelo fim das revistas vexatórias em presídios e agressões sumárias às mulheres negras em casas de detenções, pela garantia do atendimento e acesso à saúde de qualidade de mulheres negras e pela penalização de discriminação racial e sexual nos atendimentos dos serviços públicos, pela titulação e garantia das terras quilombolas, especialmente em nome das mulheres negras, pois é de onde tiramos nosso sustento e mantemos-nos ligadas à ancestralidade, pelo fim do desrespeito religioso e pela garantia da reprodução cultural de nossas práticas ancestrais de matriz africana, pela nossa participação efetiva na vida pública. Muito obrigada.